Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Marcela Ra. Hoje é sexta-feira, dia 30 de dezembro, último dia útil do ano. Essas são imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Bom dia, tudo bem? Eu sou Pedro Leão. 2017 já vai começar com contas mais caras para os brasileiros. A partir do mês que vem, o preço das contas de telefone fixo e de celulares pós-pago vai aumentar. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados podem cobrar mais um imposto e as operadoras vão repassar para o consumidor. A diferença no bolso vai depender da alíquota do ICMS, que varia de 25% a 37% entre os estados, e também do peso da assinatura no valor final da conta. O aumento se soma a uma carga tributária que já é uma das maiores do mundo no ramo das telecomunicações. Você está satisfeito com os serviços de telefonia fixa e móvel? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Polícia do Rio de Janeiro investiga se corpo encontrado em carro incendiado é de embaixador grego no Brasil. Amanhã os céus brasileiros serão iluminados com os fogos das festas da virada, fascinantes e perigosos. Veja com os cuidados para evitar acidentes e até mortes com o uso deles nas festas, prática condenada pelo Corpo de Bombeiros. Ceia da virada em tempos de crise e o dinheiro que está curto. Veja as dicas para fazer um cardápio saudável, fácil, saboroso e o melhor, barato. Divida sua opinião com a gente e participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Esta edição do Link Record News começa com um acidente nas estradas. Uma pessoa morreu e pelo menos 24 ficaram feridas num acidente. Pois é, a colisão aconteceu nesta madrugada entre um ônibus e um caminhão na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O motorista de um ônibus de viagem teria dormido ao volante e batido na traseira de um caminhão que transportava aço. No ônibus que ia de São Paulo a Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, estavam 54 passageiros e o motorista que morreu. 4 pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para hospitais da região. Outras 20 sofreram ferimentos leves. Subiu para 7 o número de mortos em um acidente com um ônibus na BR-116, trecho de Poções, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus levava 48 passageiros e 2 motoristas. Ele saiu da cidade pernambucana de Arco Verde, com destino a São Paulo, e capotou em uma ribanceira às margens da rodovia. 11 feridos foram levados para hospitais da região. Eles não correm risco de morte. A polícia ainda investiga as causas do acidente. E na Bahia, a falsa impressão de segurança nas rodovias que levam ao litoral é um grande perigo. Pistas com retas enormes e quase sem buracos fazem com que motoristas acelerem muito mais do que poderiam e deveriam. Quem desembarca em Salvador encontra logo de cara a chamada Estrada do Coco e depois a Linha Verde. Destino, litoral norte, com uma dúzia de praias. Lá estão de Busca Vida até a famosa Mangue Seco. A BA-099 tem 190 quilômetros entre os municípios de Lauro de Freitas e Jandira, na divisa com Sergipe. Os primeiros quilômetros passam por trechos de cidade grande, perigosa para quem está dentro e fora do carro. É difícil. Aqui é complicado atravessar. Bem complicado. A gente tem que esperar dar uma brecha no carro pra sair correndo aqui e atravessar. Não é perigoso, não? Muito perigoso. Todo mundo diz que é perigoso. Agora a gente tá acostumado já. Vocês vão assim mesmo? Vamos. Esse horário é pior e agora vai abrir uma brecha lá. Tchau, tchau. E mesmo quando tem passarela, muita gente arrisca. Aos poucos, a estrada, que é pedagiada, vai ficando mais livre. Livre até demais. Quem conhece bem esse caminho é a Luciana. Todo fim de semana tá aqui. Então vamos de carona com ela. Como a estrada é muito boa, não tem buracos e é bem sinalizada e tudo, acontece muito de as pessoas excederem na velocidade. Gente voando baixo, aproveitando as retas. Gente sem freio.
problema aqui é mesmo o excesso de velocidade. Muitos motoristas não respeitam o limite de 80 km por hora. A Polícia Rodoviária sempre monta grupos assim ao longo da estrada, com radar para fiscalizar e multar. E olha, mesmo assim, porque eles estão aqui na frente, não estão escondidos, nada, a quantidade de carros que passa com o motorista pisando fundo é impressionante. Parece que não se incomodam com a fiscalização. O radar dispara, vai muito além dos 100 por hora. Imprudência que se multiplica ano a ano. Em 2015 foram mais de 5 mil multas. Esse ano, mais de 13 mil. Excesso de velocidade é a mais comum. Corriqueira até demais. Chegou a ver gente passando a que velocidade? 145, 150, 155 é essa a velocidade máxima que a gente tem capturado. Incrível, hein? É incrível, o pessoal ainda não entendeu que velocidade é um dos principais motivos de acidente de trânsito, de acidentes com vítimas graves e óbitos, infelizmente. E nessa época, com a estrada tão concorrida, são batidas, atropelamentos, capotagens. Passa correndo e ainda buzinando, às vezes ainda diz coisas, né? Tem gente que dá o pé embaixo, 120, 130. O que fazer? Como não correr tanto risco? A resposta é mais simples do que se imagina. Por causa de 15 minutos não vale a pena passar 200 km por hora. Devagar e sempre, a gente aproveita bem mais. Agora, uma outra situação preocupante. Entra ano, sai ano e o problema se repete. O transporte clandestino de passageiros de São Paulo para o litoral. Pois é, um negócio tão rentável que tem até um escritório montado ao lado de um terminal de ônibus. Preste atenção neste homem. O que ele faz é ilegal. Os destinos anunciados são, na verdade, viagens que ele oferece. E elas são feitas de van, todas clandestinas. Mesmo estando à margem da lei, não há nada que impeça o esquema de funcionar. Não existe fiscalização. É aqui, numa rua lateral, a rodoviária do bairro do Jabaquara, o ponto em que os clandestinos operam. Fica ao lado da estação de metrô e do terminal de ônibus. Durante alguns dias, o nosso produtor gravou imagens de dezenas de veículos clandestinos e não encontrou nenhum fiscal. Algumas vans neste estado, com os pneus carecas, um risco ainda maior para as pessoas. Mas esses perigos são ignorados. O que nós flagramos foi um esquema organizado que envolve várias pessoas e possui até um escritório. Entre uma viagem e outra, o local fica lotado de passageiros à espera do embarque. A procura é sempre grande, maior do que a capacidade dos clandestinos. Há sempre pessoas para descer até o litoral, famílias inteiras. Essa mãe, com os filhos pequenos, ficou no meio de uma discussão entre dois homens que disputavam passageiros. É um vale-tudo para convencer o potencial cliente. Viajar de ônibus custa R$ 25, mas para quem aceita correr risco, a compensação. Quem paga os R$ 30 pode escolher onde quer descer. Deixa onde? Deixa onde você quiser. Na estrada, a van segue em alta velocidade, em meio à neblina. O velocímetro do nosso carro marca mais de 100 km por hora, a mesma velocidade da van, que só poderia trafegar a 80 km por hora. Rodovia dos Imigrantes. Essa é a principal rota usada pelas vans clandestinas, que na maioria das vezes vão para o litoral sul de São Paulo. Nessa viagem de cerca de 100 quilômetros, elas passam por vários postos da Polícia Militar Rodoviária. Mesmo assim, seguem sem qualquer fiscalização. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, os veículos clandestinos não são inspecionados. Não há qualquer garantia de que os motoristas sejam habilitados para o transporte de passageiros e, em caso de acidente, não há seguro. É tudo por conta e risco de quem dá preferência ao transporte clandestino. A Agência Reguladora de Transportes de São Paulo, a ARTESP, disse em nota que faz fiscalização constante nas rodovias do estado e que o trabalho é intensificado durante o verão e que a fiscalização no entorno dos terminais é de responsabilidade das prefeituras. Já a Secretaria de Transportes de São Paulo disse que faz sim fiscalizações e que apreendeu 13 veículos na região do terminal do Jabaquara durante esse ano.
No interior de São Paulo, um motociclista foi atingido por um carro em um cruzamento. Veja que o motorista não respeita o semáforo e atinge a moto. O motociclista de 23 anos sofreu uma fratura e continua internado. O motorista não ficou ferido. O documento do carro estava vencido há 1 ano. O veículo foi apreendido e levado para o pátio da prefeitura. Esse acidente aconteceu em Franca, no interior de São Paulo. Agora a gente fala do caso do embaixador da Grécia aqui no Brasil, que está desaparecido há 3 dias. Na madrugada desta sexta, um policial militar foi levado para prestar depoimento sobre o caso, mas os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense não informaram se o PM estaria diretamente envolvido nesse desaparecimento, né? Ainda não há informações sobre o conteúdo do depoimento. A polícia encontrou um corpo num carro incendiado que pode ser que foi alugado pelo embaixador. O embaixador da Grécia, Kyriakos Amiridis, de 59 anos, mora em Brasília e veio passar férias no Rio de Janeiro com a mulher e a filha de 10 anos. O diplomata foi visto pela última vez na noite de segunda-feira, no centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde a sogra tem uma casa. A família está desesperada. Então não sabe nem mais o que vai fazer agora. Estou esperando notícia, acompanhando vocês pela televisão e pela internet. As buscas pelo estrangeiro mobilizaram todo o setor de descoberta de paradeiros da Polícia Civil do Rio. Nesta quinta-feira, a polícia ouviu 2 testemunhas, uma delas a mulher do embaixador. Ela até relata que em outras ocasiões ele já ficou um dia ou mais de um dia fora, mas ele mantém o contato. Mas dessa vez o que chama a atenção da esposa é o fato dele não ter entrado em contato e não estar respondendo as ligações que ela faz. No fim da tarde, a polícia recebeu um alerta e seguiu até uma região deserta do município de Nova Iguaçu. Aqui, os agentes encontraram um carro queimado muito parecido com o que foi alugado pelo embaixador. No banco de trás, havia o corpo de um homem ainda não identificado. Somente exames periciais poderão confirmar se o corpo é ou não do diplomata desaparecido. O caso ganhou destaque na imprensa internacional. O jornal inglês The Sun destacou as buscas ao diplomata que desapareceu sem deixar vestígios. Kyriakos Amiridis já havia sido cônsul no Rio de Janeiro de 2001 a 2004. No início desse ano, ele retornou ao Brasil, dessa vez como embaixador. A polícia tenta agora descobrir os últimos passos do diplomata. A gente está levantando todas as imagens de câmera de segurança, como eu disse, desde ontem à noite, a gente virou a noite ontem em diligência com o pessoal na rua. Todas as possibilidades a gente está investigando. Atenção, consumidores, as contas de telefone fixo e pós-pago vão ficar mais caras a partir de domingo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, deve incidir nos valores das assinaturas. Até então, o imposto só era cobrado nas ligações e em outros serviços. Mas, segundo o STF, trata-se de um imposto acrescido ao serviço prestado e não um reajuste das tarifas. As linhas de telefone celular pré-pago ficam de fora. Agora, a enquete do dia: você está satisfeito com os serviços da telefonia fixa e móvel? Pois é, gera muita reclamação, né? O serviço de telefonia fixa e móvel, principalmente. Você pode opinar, comentar sobre isso nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News. Comente, participe, use a hashtag LinkRecordNews para votar na nossa enquete. Se você quiser mandar uma mensagem via WhatsApp, é só mandar para o número que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Enquanto você vota, vamos a um giro de notícias pelo Brasil. Um motociclista tentando escapar de uma blitz atropelou uma criança e uma mulher em Belo Horizonte. As câmeras registram o momento em que a criança e a mãe param na esquina da rua e aguardam para atravessar. De repente, a moto aparece do nada e atropela as duas. Alguns minutos depois da fuga, o motociclista foi preso. A mãe teve fraturas nas 2 pernas e a criança sofreu fratura na perna esquerda. Uma jovem traficante procurada no Mato Grosso do Sul foi presa no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Segundo a família, a traficante trazia maconha e cocaína do Paraguai. A suspeita foi denunciada à polícia pela família do namorado gaúcho, que descobriu que a jovem mantinha uma identidade falsa. Um criminoso que estava na saída temporária de fim de ano e outro foragido da justiça foram presos depois de um assalto a uma casa na zona sul de São Paulo. Eles mantiveram uma família refém. Segundo a polícia, uma viatura que passava pelo local percebeu a ação dos criminosos e iniciou a perseguição. Com os criminosos foram apreendidos vários eletrodomésticos, eletrônicos e armas.
O engavetamento envolvendo um caminhão e 6 carros parou a rodovia Mogi-Bertioga, em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. 6 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Até o momento, não se sabe o que provocou o acidente. Com o engavetamento, o caminhão-baú que transportava carne tombou na pista e deixou uma faixa interditada. O Ministério da Saúde anunciou que vai diminuir o número mínimo de médicos exigidos para o funcionamento de unidades de pronto atendimento. Antes, as UPAs tinham que contar com 4 profissionais. Agora, o mínimo será de 2. A explicação dada para a medida é a falta de capacidade de contratação, que acaba impedindo a abertura das UPAs. Bom, e a virada do ano já está chegando. Amanhã as pessoas se preparam para ver os fogos de artifício, que são realmente fascinantes, principalmente na festa de Réveillon, mas também são bastante perigosos. Os acidentes com esses artefatos muitas vezes são graves e podem causar, inclusive, até a morte. Por isso, o Corpo de Bombeiros é contra o uso desses fogos, como mostra a reportagem de Ana Paula Neves. Para muita gente, a comemoração de Réveillon só está completa se houver fogos de artifício. Famílias inteiras saem às ruas e improvisam o show pirotécnico sem nenhum tipo de segurança. Nesta casa, um adulto segura um artefato dentro da garagem. E, por sorte, ninguém se feriu. Em outra residência, todos aguardam para ver o foguete cheio de pólvora e enfeitar o céu. Na primeira tentativa, tudo bem. Depois, o artefato falha e a explosão acontece ali mesmo, no chão. O resultado, muitas vezes, é trágico. Este rapaz perdeu a mão no estouro de um rojão. Douglas também foi vítima do mesmo acidente. Eu sempre via acontecer com as outras pessoas, só que nunca imaginava que ia acontecer comigo. Ele tinha 26 anos quando se acidentou com fogos de artifício e perdeu a mão esquerda. Estava indo pro jogo, estava eu e um grupo de amigos meu da torcida. Aí a gente parou no local, tipo terreno baldio. Aí eu fui soltar os rojão. Aí ele saiu estourando aqueles mais fracos e o morteiro tudo voltou para trás. Na hora que eu vi que ele falhou, eu peguei e joguei com a mão esquerda, né, para empurrar ele. Aí ele espatifou minha mão. Douglas fez várias cirurgias, ficou 1 ano sem conseguir trabalhar por conta da sequela. Nunca imaginava que ia acontecer comigo e acabou acontecendo. É um prejuízo enorme. Acaba atrapalhando, tipo, serviço, tudo, coisa do dia a dia. Ele disse que comprou o rojão em uma loja credenciada. O lote inteiro ele estava com defeito, que depois um amigo meu pegou, soltou o outro rojão, só que soltou num buraco, né? Ele explodiu no meio também. Podia ter acontecido com outras pessoas também. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 24 pessoas se feriram gravemente por conta de fogos de artifício no estado de São Paulo no ano passado. Quando eu digo se feriram gravemente, quero dizer que perderam partes do corpo, dedos, ficaram cegas, surdas ou com queimaduras gravíssimas. O assunto é muito sério. Embora a legislação brasileira permita a venda e o uso de fogos de artifício, o Corpo de Bombeiros é contrário a essa prática. Capitão Palumbo, por que vocês são contra? Por causa das lesões e os acidentes que a gente atende, nós somos contra. Esses artefatos explosivos são muito populares, tanto que o Brasil é o 2º maior produtor mundial de fogos de artifício, perde apenas para a China. Nós temos a classificação de acordo com a quantidade de pólvora no artefato. Então existe a classe A, que até crianças podem usar, como biribinhas, bombinhas de traque. Classe B, bombas um pouco mais fortes, onde somente os acima de 18 anos podem usar. Classe C e D, para baterias de fogos, onde você tem um uso profissional, uso onde crianças, menores de idade, pessoas que não conseguem fazer isso, não podem usar, por causa da gravidade das lesões. Veja essa imagem. O adolescente põe as bombinhas na boca. Um ato inconsequente de quem parece desconhecer o limite entre diversão e perigo. A
Até as bombas tipo biribinhas trazem riscos. Muito comum de colocar na boca, de colocar no vidro, de querer estourar na mão, na cabecinha do amiguinho. Então, logo, você presta atenção e ensina como o seu filho deve usar esse tipo de fogos. Entre tantas opções explosivas, há 2 tipos que são os mais perigosos: a bomba e o rojão. Preste atenção quando for soltar um rojão. Se vai bater numa árvore, num local fechado, numa sacada de prédio, longe... Bate e volta, né? Bate e volta e você vai se queimar. Não são raros os casos de adultos que se atrapalham ao soltar rojões e se queimam porque seguram o artefato ao contrário, exatamente como registrado nesse vídeo. Bombas festivas podem ser coloridas, mas ainda assim são explosivos com alto poder de destruição. Em 2009, na explosão de uma loja de fogos de artifício em Santo André, ABC Paulista, 2 pessoas morreram, 12 ficaram feridas. O incidente também abalou a estrutura de 30 casas e causou estragos até em imóveis de ruas vizinhas. E se eu tivesse um vizinho vendendo fogos de artifício, eu ligaria para o telefone 181, Disque Denúncia ou webdenuncia.org para que faça a comunicação. Há o risco. Vários os casos que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, de locais que explodiram, atingiram pessoas, provocaram mortes e ninguém quer isso no ano novo. Observar as indicações e as instruções de uso nas embalagens dos fogos de artifício ajuda a prevenir acidentes. Mas, como todos os artefatos contêm pólvora, é preciso cuidado para que a comemoração não se torne um dia triste. Como aconteceu com o Douglas. Fico só vendo os fogos, né? Mas soltar mesmo eu nunca mais. Depois dessa, abandonei com fogos. Mesmo sendo de qualidade, tudo tem um defeito, você pode perder uma mão, igual eu perdi. Faz questão de um show pirotécnico? Contrate alguém. Não vá pela sua própria experiência fazer uma instalação que é difícil. E arriscada. Arriscada e você pode começar o ano muito mal. Com prudência, a noite de Réveillon será cheia de boas recordações. É muito bonito, mas é bom deixar para quem realmente entende, para soltar de uma forma correta ali, sabe as técnicas exatamente, né? A gente viu ali nas imagens o perigo que é manusear esse tipo de artefato, né? É isso aí. Bom, agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci. Fabiana, como é que está a movimentação para a saída do feriado de Ano Novo? Muita gente indo viajar. Bom dia. Muita gente indo viajar. Marcela, bom dia para você, bom dia Pedro, bom dia a todos. Olha, movimento intenso registrado desde cedo na BR-277, que liga Curitiba às praias do estado. A previsão é de que 37 mil veículos deixem a capital nesta sexta-feira. Olha, neste momento já são 2.000 veículos por hora na rodovia, número que pode chegar a 2.400 no horário de pico, que deve ser registrado aí no finalzinho da tarde, a partir das 6 horas. Olha, esse número é 4 vezes acima do normal, então tem bastante movimento nas estradas sim. O motorista tem que ter paciência. E vamos dar uma olhadinha como é que está a situação lá no litoral. Eu tenho imagens ao vivo da praia de Matinhos. Tem muita gente aproveitando o calor por lá. Temperatura de 27 graus no momento, vai subir um pouquinho mais, chega a 29 graus nesta sexta-feira. E a previsão é de altas temperaturas para amanhã também. No sábado, a máxima deve chegar a 32 graus. E a possibilidade de chuva na hora da virada não está descartada, até porque tem feito muito calor aqui no estado, então pode ter pancada de chuva sim na hora da virada aqui no Paraná. E olha, outro destino bastante procurado aqui pelos paranaenses para passar o Réveillon é Santa Catarina, é o segundo destino mais procurado. Por isso, vamos dar uma olhadinha como é que está a situação na estrada por lá também. Tem imagens ao vivo da BR-376, ali na entrada de Garuva. Movimentação intensa de veículos por lá também. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse movimento aí pode ficar até 80
80% maior a partir do meio-dia, ou seja, daqui a pouquinho. Então, o motorista tem que ter bastante paciência e redobrar a atenção. Não tem jeito, vai encarar bastante movimento aí quem está indo viajar agora. E esse foi o nosso destaque aqui do estado. Pedro e Marcelo, eu volto com vocês aí no estúdio e aproveito para desejar um ótimo final de ano para vocês e para todos que acompanham o Link Record News. Tá certo, muito obrigado, Fabiana. Para você também um ótimo trabalho e um feliz ano novo. A gente se vê só em 2017, tem que fazer essa piada ruim, né? Mas é isso aí, obrigado. Um ótimo ano novo para você também. Obrigada, até segunda. Com o Réveillon se aproximando em Belo Horizonte, a movimentação no entorno principal terminal de ônibus da capital mineira já é bastante intensa. Os mineiros que vão passar a virada do ano nas principais cidades turísticas de Minas estão chegando a todo momento, como conta Paula Branches. Paula. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, não para de chegar carro por aqui. Mais cedo essa movimentação foi um pouco mais intensa, então a dica para quem vai viajar é sair um pouquinho mais cedo de casa, porque a movimentação aqui no entorno da rodoviária realmente está bastante tumultuado, viu? Olha, hoje é o dia considerado aí de maior movimento, apenas nesse terminal onde nós estamos aqui no centro, é esperada a saída de 22 mil passageiros. Mais de 1.000 ônibus extras serão disponibilizados e até o dia 4 de janeiro, 170 mil pessoas devem deixar a capital. E os destinos mais procurados são os litorais do Rio de Janeiro, Espírito Santo e, claro, as cidades históricas aqui de Minas. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado. E olha, um acidente na rodovia Mogi Bertioga, em São Paulo. Um caminhão bateu em 11 veículos. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas, 2 presas às ferragens. 5 viaturas foram deslocadas para atender a esse acidente que aconteceu na mesma rodovia, onde um ônibus com universitários tombou e 18 pessoas morreram em junho desse ano. Uma das faixas da rodovia ainda está interditada. Ainda falando sobre as estradas, rodovias lotadas, congestionamentos, pressa para chegar logo ao destino. Numa semana em que muitos brasileiros estão pegando estrada para aproveitar a folga do ano novo, as chances de ser multado aumentam, né? Tem que tomar atenção, tem que tomar cuidado. Desde o mês passado, as multas ficaram quase 70% mais caras, mas nem o preço inibe o comportamento de quem ignora as leis e coloca em risco a vida de motoristas e passageiros. A viagem era curta e poderia ter ficado bem mais em conta se a passageira do banco de trás tivesse usado o cinto de segurança. A gente tem que dirigir, olhar o que acontece, ver o que está dentro, é complicado. Desatenção, que é considerada infração grave e vai custar R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. Numa colisão, ela pode ser arremessada para fora do veículo, ela pode se movimentar dentro do veículo e acabar machucando os outros ocupantes que estão usando o cinto. No mês passado, as multas ficaram quase 70% mais caras. E isso deve pesar no bolso dos motoristas nessa época de viagens. Essa multa não tem como fazer a multa. Desta vez, a situação foi mais complicada. Pneu careca, infração grave, R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. Mais documento do carro vencido, infração gravíssima, R$ 293,00 e 7 pontos. Quase R$ 500,00 em multa, sem contar o prejuízo com a apreensão do carro. A motorista nem quis gravar com a nossa equipe. O motorista, ele sabe que ele está fazendo errado, né? Só que ele continua fazendo, falta consciência. Muitas pessoas, infelizmente, só muda o hábito depois que ele sente no bolso, né? Esse prejuízo. E tem muito motorista pegando carona em gastos que poderiam ser evitados. As infrações mais comuns entre os brasileiros são excesso de velocidade, farol apagado nas rodovias e ultrapassagem em local proibido. Bebeu e vai pegar estrada? É melhor pensar bem no perigo e no valor dessa dose arriscada. A multa é de quase R$ 3.000, mesma quantia paga por quem se recusa a fazer o teste do bafômetro. E nos 2 casos, a carteira de habilitação ainda fica suspensa por 1 ano. A despesa pode dobrar se o motorista tiver cometido a mesma infração nos últimos 12 meses. Se ele respeitar a legislação de trânsito, a sinalização da via, ele vai fazer uma boa viagem, não vai ter problema com multa, provavelmente vai evitar algum acidente, né? Porque ele vai ter um tempo de resposta maior, melhor. Então, todos vão sair ganhando com isso.
Um flagrante de imprudência e vandalismo. 2 homens viajam em cima de um ônibus e ainda fazem selfies durante a manobra arriscada. Veja só. Nestas imagens, os 2 jovens aparecem viajando no teto de um ônibus do BRT Transoeste. Passageiro em cima do ônibus BRT, ó. Tá fazendo selfie. Fazendo selfie ainda, ó. Acho uma falta de respeito, né? Muito grande, infelizmente. Para colocar o corpo para fora, um dos jovens quebrou o alçapão do ônibus. O veículo precisou ser retirado de circulação e levado para a garagem. Ele vai passar por reparos até que possa transportar passageiros novamente. Por causa disso, os usuários do BRT, que já sofrem com a superlotação e longas esperas, agora vão ficar temporariamente com um ônibus a menos. A concessionária que administra o BRT emitiu uma nota alertando sobre os riscos dessa imprudência, tanto para quem pratica quanto para os demais passageiros. O vandalismo dá um enorme prejuízo. Consultamos um especialista em responsabilidade civil. Adivinha quem paga a conta das depredações? Em tese, deveriam ser esses rapazes que violaram o lacre, né, da composição e, se eventualmente produzissem um acidente, eles. Mas a gente sabe muito bem que vai existir uma dificuldade, primeiro, encontrá-los e que eles tenham recursos financeiros suficientes para efetuar esse pagamento. Então, no final das contas, quem vai pagar por isso vai ser o passageiro. Conforme explica esse especialista, quem comete esse tipo de crime pode pegar até 3 anos de cadeia. Seria o crime de dano qualificado em função dessa situação ter ocorrido com uma concessionária pública. Você vai ver agora a ousadia de uma quadrilha que roubou uma joalheria dentro do shopping Ibirapuera no começo da noite de ontem. Pois é, teve troca de tiros e muita correria. Confira só as imagens que a gente vai mostrar agora. O vídeo mostra a parte de dentro da joalheria. 7 funcionários já estavam rendidos quando 2 dos ladrões começaram a recolher as joias. Um está de terno e o outro com camisa social. Eles usam a arma para quebrar o vidro do balcão onde as peças estão expostas. Veja que um deles usa uma pequena sacola para colocar as joias. Já o outro carrega nas costas um saco grande, colorido. Os 2 não parecem ter pressa, recolhem tudo o que conseguem. Enquanto um sai da loja com a arma em punho, o outro ainda quebra mais um vidro e recolhe outras joias. Do lado de fora, o primeiro assaltante a sair da loja tenta quebrar a vitrine, mas não consegue. Ele vai embora com a arma na mão, enquanto o outro se aproxima e quebra o vidro com facilidade. É quando o comparsa volta e ajuda a recolher mais peças em exposição. Eles permanecem ali agachados por alguns segundos. Nesta hora, um policial civil que passa pelo corredor do shopping e não aparece nas imagens, dá voz de prisão aos assaltantes. Um deles aponta e atira contra o policial. As marcas de tiros ficaram espalhadas por vidraças na entrada do prédio. Na hora do assalto, o shopping estava lotado. Assim que os bandidos saíram, dezenas de clientes foram ver o estrago deixado para trás. Enquanto isso, do lado de fora, teve mais tiroteio. Os bandidos que haviam acabado de fugir do shopping deram de cara com equipes da Polícia Militar. Esses assaltantes, quando eles perceberam que a polícia estava próxima, eles começaram a correr a pé. E nessa fuga, eles efetuaram disparos contra a equipe. E a equipe conseguiu evitar a agressão e baleou um dos assaltantes. O suspeito baleado foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital. Esta imagem mostra o momento em que a Polícia Militar prendeu o segundo suspeito. Ele vestiu um terno e foi imobilizado na calçada. Diego Miranda Gonçalves já tinha passagem pela polícia por roubo e confirmou que participou do assalto. Comigo só estava 3. 3. Vocês planejaram antes? Como foi? A gente se reuniu. Planejou antes. O suspeito baleado no pé e na perna é o Winston de Moura. Ele recebeu alta do hospital durante a noite. 2 armas foram apreendidas com Winston e Diego. Essa pistola tem o brasão do estado de São Paulo e pode ter sido roubada de algum policial. Por isso vai passar por perícia. A polícia acredita que outros 3 assaltantes participaram da ação. Parte das joias roubadas foi recuperada pela PM. São 30 relógios e 14 anéis. 2 deles avaliados em mais de R$5 mil cada. A loja invadida pelos assaltantes ainda não fez um levantamento do quanto em joias foi levado pelos bandidos que conseguiram fugir. Os 3 homens ainda estão sendo investigados. A polícia suspeita que os integrantes dessa quadrilha sejam todos da região do Jardim Miriam, na zona sul de São Paulo.
Ao lado de uma das entradas do shopping, a polícia apreendeu esta moto. Segundo os policiais, ela foi roubada na região do bairro Campo Belo, bem perto do shopping, há poucos dias e foi usada pela quadrilha. Nós temos informações também prestadas informalmente agora por um deles, que um dos automóveis que foi usado na fuga também tinha sido preparado para essa data de hoje, para dar fuga aos demais comparsas. Os 7 funcionários que ficaram reféns e os policiais envolvidos nas 2 trocas de tiros não se feriram. O shopping informou em nota que colabora com as investigações. A Polícia Civil vai usar as imagens que mostram o roubo para identificar outros envolvidos no assalto. Muito bem, hora de abrir espaço para a sua participação aqui no Link Record News. Na nossa enquete de hoje, perguntamos se você está satisfeito com os serviços oferecidos pelas empresas de telefonia móvel e fixa. Para votar na nossa enquete, basta usar a hashtag Link Record News nas redes sociais e também mandar um WhatsApp aqui para a gente. O telefone é o 95307-1851, o DDD é o 11. E nós já temos algumas participações, né, Marcelo? Exatamente. Lembrando que as tarifas, né, a conta vai ficar mais cara a partir de domingo. Vai depender de cada estado a variação desse aumento e também do pacote que você contratou. Vamos ver as opiniões aqui na tela que vem chegando via WhatsApp. Olha só. A opinião do Valcenir de Eusébio, Ceará, ele que diz o seguinte: aqui na minha cidade o serviço de telefonia e internet, além de muito ruim, é muito caro, ele reclama. Obrigada pela sua participação, Valcenir. Eduardo, de São João de Meriti, no Rio de Janeiro: não estou satisfeito com os serviços de telefonia. Existem vários problemas recorrentes em todas as empresas, além do fato de ser o serviço mais caro do mundo. Tá certo, então, Eduardo, muito obrigado pela sua opinião. E eu acho que bastante gente vai mandar que está insatisfeito com o serviço. Não, né? E está insatisfeito e ainda vai ter que pagar mais caro por um serviço que não satisfaz a maioria das pessoas, pelo menos ali com as pessoas que a gente conversa. A gente vê muita reclamação na internet, redes sociais, reportagens mostrando isso, a quantidade de reclamações que as pessoas fazem a respeito dos serviços prestados pelas operadoras de telefone fixo, principalmente móvel, né? É verdade. O que um bicho precisa para virar animal de estimação? Você vai conhecer agora uma mulher que resolveu adotar pombos. Pois é, pombos iguais àqueles que encontramos nas ruas das grandes cidades e que muita gente, aliás, nem gosta. As sócias Carol e Luana são loucas por animais. São 2 cachorros, um gato, um periquito e 3 pombas. Todos tratados como filhos. Cada um deles tem uma história de adoção, a começar por Todd, o cão mais velho da casa. Ele foi resgatado, eu peguei ele na rua 12 anos atrás. Carrie vem do Canadá. Com um sotaque forte, ela conta como tudo começou há 12 anos. 11 horas da noite, um cachorro vem direito para mim. Ele cruzou da rua, deitou no meu pé. Todd te escolheu, então? Ele me escolheu, ele vem direito para mim. Eu tinha amigo comigo, ela falou, não pega esses cachorros da rua. Mas Carrie nem ligou. Adotou o Todd e a partir daí a família cresceu. Vieram os pássaros. Essa aqui é a Gisele, carinhosamente chamada de Gigi. E nome para pombinho? Qual seria, hein? Binho, Binha, Pripri, Meg? Nenhum deles. Quer ver como ela se chama? Gracie, vem cá, amor. Vem cá, Gracie Maria. Vem cá. Gracie Maria também foi encontrada na rua quando as duas estavam indo para o trabalho. Estava indo com a Carrie para o restaurante, muita chuva, era uma semana antes do Natal. E a gente encontrou um passarinho chorando na rua, muito pequenininho, batendo as asas, bem estressado. Aí a gente pegou, né, o bichinho, pôs numa caixinha e trouxe para casa, né? Nunca imaginei que a gente pudesse domesticar um pombo, né? Inclusive eu liguei na Associação Brasileira de Aves aqui de São Paulo e ele falou assim para mim, se você quiser trazer ela, você traz, a gente cuida, tal, não sei o quê. Mas se você decidir ficar com ela, você pode ter certeza que ela vai ser sua melhor amiga. Mas Gracie Maria surpreendeu. Além de conquistar a Luana, ela arrebatou o coração dos outros moradores da casa.
O Todd, o mais velho, ele adorava a Gracie. Quando ela era pequenininha, ele protegia ela, ele não deixava a gata chegar perto, assim. Quando ele via que a gata estava chegando perto dela, ele, tipo, rosnava pra gata. Mas a preferida da pomba foi mesmo a Luana. Eu ia no banheiro, ela ia atrás de mim. Eu ia em qualquer lugar da casa, ela parecia um cachorrinho atrás de mim. A Gracie cresceu e, num descuido da dona, virou mãe. Acabei deixando ela solta no quintal sem querer. Aí, com certeza, deve ter entrado algum pombo, né? Viu uma gatinha? É, viu a pombinha solta lá, né? Aí, depois de 15 dias, mais ou menos, ela botou um ovo. Aí, no próximo dia, ela botou outro, né? Eu falei, deve estar vazio, né? Porque, normalmente, eles botam ovos, né? Mesmo sem ter o macho. Depois de uns dias, Luana decidiu jogar fora os ovinhos, já que não estariam fecundados. Mas teve uma surpresa. Aí, a hora que eu peguei o ovinho na mão, os dois, eu tava indo pro lixo para jogar fora, aí escutei um piadinho. Olha. Bem, assim, bem baixinho, vindo de dentro do ovo. Aí eu coloquei assim na orelha e escutei um passarinho piando. Como é que foi? Meu Deus do céu, tá fecundado. Então. Devolveu pro ninho? Aí eu pus no ninho de volta, depois de 3 dias nasceu o baby. E o outro ovinho, o que aconteceu? O outro, depois de 2 dias que o baby nasceu, aí nasceu o Juca. Juca foi criado solto. Depois de um tempo, seguiu seu rumo. Foi conhecer o mundo. Mas o irmão Baby ficou com a família. É hoje o macho dominante por aqui. Ô, Baby, faz aquele arrulhar, seu... Ah, não posso fazer esse barulho não, porque ele vai pensar que eu tô concorrendo com ele aqui. Ô, quem manda aqui é você, viu? Você que tá no comando geral aí do negócio aí, tá bom? Baby e Gracie tiveram um filhote, o Júnior. O pai, zeloso, não admite que a família fique fora do ninho. Ele corre atrás do Júnior e da Gracie. Quer levar a turma dele para longe desse pessoal de televisão. Olha, a Luana está fazendo um treinamento com o Baby, soltando ele distante de casa, assim, 2 quilômetros até. Chegou 2 quilômetros? Sim, 2 quilômetros. Quando ele volta para casa, sozinho, claro. A gente está aqui agora a uma distância de uns 100 metros da casa da Luana. Vamos ver como é que o Baby volta para casa. Vamos lá então, Baby. Tchau, Baby. Tchau, Baby. Vai para casa. Ele não vai fugir, vai direto para casa. Vai para casa. Enquanto o patriarca é treinado, a Gracie Maria se dedica a fazer companhia à dona. Eu levo ela para todo quanto é canto, para feira, mercado, ando de metrô com ela. Vai no metrô com ela? No ombro, assim? Uhum. Ela fica quietinha. E as pessoas? Qual a reação das pessoas? Tem gente que olha assim meio com um olhar de reprovação, tipo, de nojo. Tem gente que adora, né? Quer tirar foto. 3 cafés, por favor. Você leva ela fora pra mim? Obrigada. Uma pomba solta por aí, ela emporcalha a cidade, né? Mas como sendo de estimação, pressupõe-se que ela tem um processo de educação diferente, né? Acertou. De higiene, de tudo mais, né? Acertou. Acertou mesmo. A Gracie usa até fralda para passear. Eu pensei que ela era doida, né? Mas depois eu vi, né? Eu falei, não é, né? É o bicho de estimação dela. Minha funcionária tem uma porca, por que ela não pode ter uma pomba? Não, peraí, sua funcionária tem o quê? Uma porca. Por causa do carinho das donas, a casa está cheia de pombos. Alguns vão ficar morando aqui. Outros estão só passando uma chuva. Não tenho preconceito com bicho nenhum, assim... Se for um urubu, eu pego, uma galinha. Se estiver precisando de ajuda, eu trago para casa, não tenho problema nenhum. A gente faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta daqui a pouquinho com Link Pet e os cuidados com os animais domésticos com este calorão todo. Pois é, e como hoje é sexta-feira, a gente vai para o intervalo com um ranking dos 5 cantores mais bem-sucedidos de 2016, os que mais faturaram com shows este ano. E o quinto da lista é a cantora Adele. Vamos ouvir.
11h54 no horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. E olha só essa história. Depois de ser socorrido por policiais, o cãozinho que chegou a desmaiar por causa do calor reencontrou os verdadeiros donos. Pois é, ele estava na casa de parentes quando desapareceu. Quem vê o George tão bem não imagina o susto que passou. As fotos mostram o estado em que ele estava em frente a uma base da Polícia Militar. Ele tentava escapar do calor, com a água do ar-condicionado e sombra. Fazia 40 graus, mas a sensação era de 56. E foi dali a atitude que transformou. O cabo e o sargento notaram que o cãozinho não estava bem. Chegou aqui na parte da manhã, com muita fome. Aí nós damos pão de queijo para ele. Ele permaneceu. Era um dia muito quente. Aí quando nós saímos para atender a ocorrência, olhamos, o bicho estava praticamente desmaiado por causa do calor. Numa poça d'água. Aí damos um banho e comida. E a história foi parar na internet. As fotos viralizaram nas redes sociais. O cãozinho chegou a ser adotado, mas essa história continua. Os tutores viram as fotos pela internet, a grande repercussão, e entraram em contato aqui com a base da PM. Eles estavam à procura desde o Natal e por um motivo bem especial. O George tem 6 meses e é do Emanuel, que tem 3 anos. A família o adotou por uma indicação médica para estimular, já que ele está com atraso na fala. Fotos ajudaram a comprovar. E no reencontro dos dois, a emoção. Olha só que alegria, filho! A gente veio passar o Natal aqui, né? A gente mora em Jaraguá do Sul. E teve imprevista de o portão ficar aberto, ele escapou sem a gente ver. Para quem ajudou ao final feliz dessa história, o sentimento não poderia ser outro: satisfação. Lição simples, mas grandiosa pelo bem que fez. Cada um pode fazer um pouquinho, porque o que faz para o animal, volta para ti. Bom, e hoje é sexta-feira, dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. A gente acabou de ver um caso, de um cachorro que chegou a desmaiar por conta do calor. Exatamente. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a nossa especialista em comportamento animal, a Luísa Cervenka, que vai falar sobre os cuidados com os animais no calor. Realmente, Luísa, os animais, eles podem desmaiar no calor? E Luísa, hoje muito bem acompanhada de Berenice Cristina. Olha só, ela está devidamente com colar, toda empequetada ali. É uma graça, Berenice, um amor de cachorrinho aqui da nossa produtora Juliana, né? E ela tá aqui já degustando o ossinho dela. E ainda bem que a gente está no ar-condicionado, porque sim, os cães podem desmaiar por conta do calor. Da mesma forma como a gente, os cães também podem ter, tanto cães quanto gatos, eles podem chegar a ter pressão baixa e realmente vir a desmaiar por conta da alta temperatura. Então, por isso é sempre bom ficar de olho na gengiva. A gengiva é rosinha, se perceber que está ficando muito esbranquiçada, sinal que a pressão está caindo e daí deve levar ao médico veterinário. Algumas raças sofrem mais que as outras nesse calor? Sim, algumas raças, principalmente Golden Retrievers e as raças muito agitadas, mesmo que seja pequenininha, como por exemplo Jack Russell, são raças que acabam sofrendo um pouco mais com as altas temperaturas. Então, por isso, o ideal é manter sempre num chão mais fresquinho, com uma temperatura mais agradável, para eles não sofrerem tanto. E, Luísa, tem raças, tem cachorros que chegam a fugir de casa? Como evitar esse tipo de situação? Principalmente nessa época do ano, por conta dos fogos e das visitas também em casa, por conta das festas, pode acontecer realmente dos cães e dos gatos fugirem. Então, um portão que ficou aberto ou um susto que tomou por conta de fogos. Então, o ideal é manter o animal sempre identificado, com uma coleira, com o nome dele, com o telefone do proprietário, porque se porventura ele vier a fugir, alguém vai encontrar, como nessa historinha que a gente acabou de ver, do Border Collie, e daí vai ligar para o proprietário e vai encontrar os donos sem problema nenhum. E como ajudar o cachorro a se refrescar nesse verão? Bom, a parte mais legal é poder fazer bagunça no verão, porque mesmo que fique molhado, dá para secar rapidinho. Então, a gente pode fazer sorvete para cachorro, mas é sorvete específico para cachorro. Não adianta dar sorvete de humano para cachorro. A gente pode pegar uma bacia de água e colocar gelo dentro.
Água de coco, o próprio coco verde jogar no quintal. Então, raspar a barriga, existe uma tosa chamada tosa higiênica, que é raspar a barriguinha do cachorro. Quem faz isso no pet shop, é o tosador. E daí ele entra em contato, essa pele da barriguinha entra em contato direto com o chão geladinho da cozinha, do banheiro, e isso ajuda bastante a refrescar. E entrar na piscina, o cachorro a gente está vendo aqui as imagens ao fundo, inclusive da Berenice, nadando, se esbaldando ali na piscina. Pode ir na piscina? Qual o cuidado que deve tomar para o cachorro também não se afogar, né? Pode entrar na piscina, é uma ótima forma de refrescar, mas o ideal é que seja feito um treinamento para o cachorro se acostumar, porque não é natural para o cachorro entrar na piscina. Então, primeiro ele deve se acostumar com a temperatura da água, então entrar na piscina no colo do tutor, para que ele possa se acostumar, entender como que vai fazer essa natação, porque dizer que todo cachorro sabe nadar é um mito. Então, ele sabe se debater na água, mas na verdade ele tem que aprender a bater as patinhas sincronizadas. E o mais importante é ensinar o cachorro a sair. Então, mostrar a escadinha, mostrar uma rampa para ele aprender a sair da água. Tá certo. Agora, meio-dia em ponto. A partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente continua aqui com o Link Record News falando, então, dos cuidados que os bichinhos, que os donos, né, dos pets devem ter nesse calor. As temperaturas estão passando dos 30 graus. O que mais que pode ser feito para aliviar esse calor dos pets? Bom, algumas pessoas que têm ar-condicionado a gente pode utilizar, mas sempre em momentos de muito calor do dia. Então, por volta do meio-dia, 2 horas da tarde, a gente pode colocar o cachorro um pouquinho no ar-condicionado, em temperaturas amenas, então por volta dos 24 graus no ar-condicionado, para o cachorro se refrescar um pouco e revitalizar para poder voltar a brincar. Mas não é interessante deixar o cachorro sempre no ar-condicionado, porque isso vai tirar a umidade do ar e pode vir a dar problema de respiração, tosse, gripe. Assim como acontece com a gente, se a gente fica muito tempo no ar-condicionado, a gente também fica doente, né? Exatamente, os cachorros são iguais e principalmente no caso da Berenice, ela é um Shih Tzu e tem o focinho mais curto. Então, no caso de cachorros e de gatos que têm o focinho mais curto, a chance de gripar ou de ter algum problema respiratório por conta do ar-condicionado é maior. Bom, ainda falando da Berenice, que ela está aqui dando um show de gracejos. Ela já tem 8 anos. Quanto mais velho o cãozinho, mais perigoso nessa época do ano, tem que tomar mais cuidado? Na verdade, com o aumento da idade, toda situação que oscile muito, então tá muito frio, fica muito calor, realmente essa diferença acaba trazendo prejuízos para o animal. Então, a gente tem que tomar cuidado sim, então não extrapolar em ar-condicionado, não extrapolar em água gelada, são coisas, a gente pode colocar gelinho na água, mas é pouquinho e principalmente em momentos mais quentes do dia. E mesmo que entre na piscina, secar, não deixar o cachorro molhado, tudo isso são cuidados para que o cachorro fique bem, passe bem o verão junto com a gente. Eu tenho uma curiosidade, a gente vê nessa época do ano que no zoológico, por exemplo, os tratadores, os cuidadores, eles congelam a comida do animal, congelam a carne, a fruta e fazem tipo ali um sorvete pro animal. Dá para fazer isso com os cachorros? Dá para dar alguma orientação nesse sentido? Dá sim, a gente pode fazer com o suco de melancia, por exemplo. Então, só melancia com água, sem açúcar, sem nada. A gente coloca na forminha de gelo e pode oferecer para os cachorros. Ou mesmo colocar a ração que ele já está acostumado, colocar na forminha de gelo, completar com água e jogar como se fosse uma bolinha para ele triturar esse gelo. Além de refrescar, ele também vai se alimentar. E ao invés de ração, também pode ser colocado cenoura em cubinho, que vai ajudar, ele vai adorar e vai brincar e vai se refrescar. Luísa, e com esse calorão todo que tem feito, tem algum horário específico do dia que não é bom passear com o cachorro na rua? Sim, isso é muito importante lembrar. Mais ou menos das 10 da manhã até as 4 da tarde, o asfalto está muito quente. Se você tiver em dúvida se é possível passear com o seu cachorro ou não, coloque o dorso da mão direto no asfalto e conte até 10. Se for agradável, se você conseguir manter a palma no dorso da mão no asfalto, tudo bem, pode passear com o cachorro. Mas fora disso, não passear com o cachorro ou buscar praças e parques arborizados para que não tenha esse problema de queimar as patinhas, porque realmente faz bolha nos coxins, que são as almofadinhas da patinha do cachorro. Legal, Luísa. Luísa Cervenka toda sexta-feira esclarecendo aqui pra gente as dúvidas que você pode ter com o seu pet hoje, então dando dicas importantes para cuidar
cuidar dos cachorros nessa época do ano, época de muito calor. Obrigada, Luísa. Um ótimo final de semana para você e uma ótima virada de ano também. Um feliz 2017. Obrigada para vocês e para todos também. Organizações da sociedade civil pediram a abertura de um inquérito para apurar a denúncia de ilegalidades no processo de revisão do marco regulatório das telecomunicações. Pois é, o caso envolve um projeto que modifica pontos importantes na política de telecomunicações. Ele foi aprovado em apenas uma comissão do Senado, sem discussão pública, e agora foi enviado para a sanção do presidente Michel Temer. Já é ruim e pode piorar. Para tentar impedir a queda de qualidade da internet, da telefonia e o aumento das tarifas, a Proteste e outras organizações enviaram este documento ao Ministério Público Federal. É um pedido de instauração de inquérito civil público para apurar a denúncia de ilegalidades no processo de revisão do marco regulatório das telecomunicações. As mudanças propostas causarão impactos determinantes para o setor de telecomunicações e de internet, diz o documento. As propostas que estão em curso têm um potencial de dano irreparável. Elas permitem que as atuais concessionárias se apropriem de um acervo bilionário. Só em redes são 71 bilhões de reais. Trata-se de infraestrutura básica, como cabos e antenas, que são de propriedade da União e são usadas pelas concessionárias desde a privatização. Pelo projeto, esses bens públicos seriam incorporados ao patrimônio das empresas sem pagamento. Um presente para as operadoras, que historicamente prestam um péssimo serviço e que tem atrasado, inclusive, a instalação da TV digital no Brasil. Por isso, muitos brasileiros são obrigados a assistir TV analógica, com som e imagem ruins. O projeto é articulado pelo ministro Gilberto Kassab, que tem sido bombardeado por críticas. E aqui a gente está representando contra o ministro Gilberto Kassab e contra agentes da Anatel, né, para que se apure o que está acontecendo, por que se quer, num momento de crise como a nossa, se entregar a rede em benefício de poucos grupos econômicos. Pelo projeto, o Estado também teria menos poder para regular e fiscalizar os serviços. Serviços que são essenciais precisam sim de política pública mais forte. Precisam de metas de universalização, precisam de controle de preços, justamente para se garantir que eles estejam disponíveis no Brasil inteiro, inclusive onde não tem interesse econômico. As propostas de mudança foram enviadas para a sanção presidencial sem nenhuma discussão no plenário do Senado, apesar do esforço de parlamentares favoráveis ao debate. O Supremo Tribunal Federal pediu explicações ao Senado sobre a pressa em aprovar o PL das teles. A mesa tem 10 dias para se manifestar a partir do fim do recesso, em fevereiro. Mas o presidente Michel Temer pode tomar antes, no início do ano, a decisão de sancionar ou não o projeto. O documento da Proteste reforça o lobby para aprovar o projeto, sem estudos de impacto e sem discussão com a sociedade, extrapola os princípios da transparência, da moralidade e da impessoalidade. A meta é parar e discutir e tornar esse processo mais transparente e não tentar fazer alguma coisa que atenda o interesse exclusivo de grupos privados e que a gente preserve um pouco da soberania brasileira sobre as redes de telecomunicações que são tão estratégicas para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Agora a gente segue ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, para falar com Sônia Souza e saber os destaques de hoje do Record News Paulista. Sônia Souza, que está em clima de ano novo, já está vestida de branco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. E claro, a gente já está aqui no clima de ano novo e por isso o Record News Paulista de hoje vai estar bem especial. Mas a gente abre o jornal com uma repercussão sobre o caso daquele acidente que matou um homem que pulou de bungee jump em Mairinque. Uma testemunha importante foi ouvida pela polícia e fez revelações sobre o caso. E aí, como você disse, Pedro, já está todo mundo em clima de ano novo, clima de Réveillon, e por isso o nosso jornal também vai ter várias reportagens especiais para ajudar quem está em casa a receber 2017 muito bem. E uma das matérias que nós preparamos para vocês hoje, um especialista vai te ensinar a transformar
transformar aquela roupa que está lá encostada no armário numa ótima opção para você curtir a festa de Réveillon aí cheio de estilo. Então dá para economizar e bem bonito para receber 2017 muito bem, não é isso, Pedro, Marcela? É isso aí, ótimas dicas então. A gente espera você daqui a pouquinho, logo depois do Link Record News. Um bom ano novo para você, Sônia. Até segunda-feira. Feliz ano novo, Sônia. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto, segue com os destaques. 2 amigos decidiram, por conta própria, apagar as pichações feitas em rochas nas encostas de praias. Que atitude bacana, dá só uma olhada. É bem comum a gente andar pela cidade do Rio de Janeiro e encontrar monumentos históricos, pichados, paredes ou até mesmo rochas como esta daqui, que fazem parte de um cenário de beleza da cidade maravilhosa. Só que desta forma, quem passa por aqui tem aquela impressão de cidade um pouco suja. Agora, para limpar toda esta sujeira aqui de pichação, 2 voluntários resolveram trabalhar firme. Essa foi a forma encontrada pelos amigos Arthur e Marcos para ajudar a limpar a cidade e preservar a natureza. Sem receber nada em troca, eles saem pelas praias da zona oeste com este carro e uma caixa d'água acoplada e colocam a mão na massa. Estou fazendo a minha parte possível para manter essa área bonita. O amor pela natureza começou desde cedo, vendo o irmão ajudando na limpeza das pichações do Cristo Redentor. E desde então, não parou mais. Eu cresci com ele fazendo esses serviços, desde a Eco 92, inclusive, que nós já tiramos pichações da Floresta da Tijuca, paineiras, vista chinesa, todo o Parque Nacional da Tijuca. E desde essa época, de 88 aproximadamente, a gente executa esses trabalhos. Agora, Arthur e Marcos resolveram limpar as pichações das praias que fazem parte da área de proteção ambiental de Grumari e da Prainha. Arthur explica que muitas vezes chega a limpar o mesmo local, mas que depois de um tempo, os pichadores acabam desistindo. As pessoas que passam aqui param, agradecem, elogiam, entendeu? Isso é muito gratificante. Saber que nosso bairro, que as nossas praias, a nossa cidade, ela tem uma pessoa que possa cuidar. Muito bacana, né? Enquanto tem uns destruindo, tem outros ali consertando, tentando melhorar a cidade de uma forma geral. Bom, a gente faz uma pausa agora para os nossos apoiadores. Daqui a pouquinho, saiba quais são as frutas ricas em açúcar e gordura que podem sabotar a sua dieta sem você perceber. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para o intervalo com o ranking dos 5 cantores mais bem-sucedidos de 2016, os que mais faturaram com shows este ano. E o quarto da lista é a banda Guns N' Roses. Vamos ouvir. Meio-dia, 15 minutos no horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. Uma ótima tarde para você agora. Pois é, um assunto bom para falar nesse horário, hora do almoço. Quando você pensa em dieta, lembra logo das frutas. Mas saiba que elas nem sempre são boas aliadas de quem quer emagrecer. Pois é, isso porque além do açúcar, muitas têm gordura e se consumidas no suco podem atrapalhar e muito os seus planos. Dá só uma olhada. Frutas na dieta para emagrecer sempre são ricas em vitaminas, fibras, antioxidantes, mas tem um porém. Tem o açúcar, então também não pode abusar, né? Se engana quem pensa que elas estão liberadas à vontade. Se a ideia é perder peso, é preciso escolher as frutas de menor índice glicêmico, ou seja, aquelas que o corpo demora mais para absorver o açúcar. Quando a gente come uma cereja ou um morango, o açúcar ele entra muito mais devagar no sangue do que quando a gente come uma melancia. E se tomar um suco de melancia, pior ainda. As de baixo índice glicêmico são ameixa, maçã, pera, melão, damasco e as frutas vermelhas. O abacate e o coco também entram nessa turma, mas o consumo tem que ser moderado por causa da gordura. No grupo das frutas que levam um tempo médio para aumentar a glicose no sangue estão o kiwi, a laranja, pêssego e goiaba. Já as que liberam açúcar mais depressa são o abacaxi, banana, uva, melancia e mamão. Dona Maria de Lourdes conhece as regras.
Tem que tirar a banana, tem que tirar o mamão, o abacate, a uva, né? Ficar só no limão, laranja também não. Tem muito carboidrato, né? Para qualquer uma dessas, a preferência deve ser sempre comer a fruta e não tomar o suco. Na forma líquida, o açúcar vai parar no sangue muito mais rapidamente e isso faz com que a pessoa engorde. As exceções são o limão e o maracujá, que tem pouquíssimas calorias. Só não vale para melhorar o gosto do suco pesar a mão no açúcar. É importante que a pessoa, ao longo do dia, varie as frutas e coma de 3 a 5 porções. Uma porção é meia maçã. A gente sabe que o consumo de frutas, ele é muito saudável, ele diminui o risco de doenças como diabetes, como hipertensão e inclusive o risco de câncer. Então é importante que a pessoa, quando pense numa reorientação alimentar, que ela consuma frutas com baixo índice glicêmico e baixa caloria, lembrando, não adianta só comer a fruta, tem que comer pouco da fruta também para emagrecer. Imagens inéditas mostram a casa nas Bahamas onde ficaram os brasileiros que teriam atravessado o mar clandestinamente em direção aos Estados Unidos. É um caso misterioso. 19 pessoas estão desaparecidas há quase 2 meses. Ninguém, nem mesmo Itamaraty, sabe dizer até agora o que aconteceu. É nesse sítio, na zona rural de Sardoá, interior de Minas Gerais, que moram os parentes de Márcio Pinheiro de Souza. O rapaz, de 26 anos, tentou entrar de forma clandestina nos Estados Unidos no início de novembro, mas não chegou ao destino. Até agora, ninguém tem notícias dele e de outros 18 brasileiros que fariam a viagem de barco das Bahamas, no Caribe, até Miami. O sonho dele é uma melhora assim, de vida, né, que muitos brasileiros têm. Por mais de uma semana, o grupo ficou escondido nessa mansão, alugada pelos chamados coiotes em Nassau, nas Bahamas. Entre os desaparecidos estão também o casal de microempresários paraenses Lurcilei Caritas e Regiane dos Santos. Neste vídeo, a jovem mostra a casa luxuosa onde os brasileiros se hospedavam. Bahamas, isso aqui na casa. É isso aí. A família de outro desaparecido, Renato Soares Araújo, está sem notícias desde o início de novembro. O Renato precisava de pelo menos R$70 mil para entregar aos coiotes para conseguir entrar nos Estados Unidos. O problema é que ele não tinha esse dinheiro de imediato. Por isso, ele pegou parte emprestada com alguns amigos. O dinheiro foi entregue assim que a esposa e o filho atravessaram a fronteira com o México. Para conseguir o restante do dinheiro, o Renato vendeu a casa que a família morava aqui na zona rural de Sardoá. A negociação foi feita no meio do ano. A mulher de Renato conseguiu atravessar. Ela chegou a ser presa pelas autoridades americanas, mas por causa do filho de 5 anos, acabou sendo liberada. Ela fala que a vida dela virou um inferno lá, porque diz ela que não trabalha uns 2 dias por semana e é só chorar e a falta dele. Sardoá é uma cidade pequena, tem pouco mais de 6 mil habitantes. Aqui todos se conhecem e quem nunca morou nos Estados Unidos sabe de alguém que vive ou tem um parente por lá. Seu José Pereira foi um dos primeiros a tentar deixar Minas Gerais há 26 anos. Pagou $8 mil na época, mas nunca saiu do interior do estado. Eu só sei que no dia da gente viajar para o Rio de Janeiro, aí o cara já estava com o dinheiro de todo mundo na mão, $5 mil de cada um, né? Aí pegou e sumiu. O Itamaraty diz que continua sem informações sobre o paradeiro dos brasileiros. Não há registro de naufrágio, nem de prisão nos Estados Unidos. Agora vamos ao nosso giro de notícias internacionais. Começou a valer o cessar-fogo na Síria, mas em poucas horas já há relatos de ataques isolados entre oposição e governo. Antes da trégua, bombardeios atingiram uma escola e casas em Damasco. Crianças saíram correndo, chorando. 40 civis morreram. O novo acordo de trégua exclui grupos considerados terroristas, como o Estado Islâmico. Por isso, nas regiões dominadas pelos extremistas, os ataques vão continuar. A Rússia promete agir contra os Estados Unidos pela expulsão de 35 diplomatas russos em Washington. Os agentes teriam roubado dados de computador e interferido nas eleições presidenciais americanas para ajudar Donald Trump a ganhar. O republicano nega envolvimento, mas já mostrou que pretende melhorar os laços com a Rússia.
A Espanha proibiu carros de estacionar na região central de Madrid por causa da poluição. Nos últimos dias, um rodízio de carros foi implementado. A França também registra alto nível de poluição e oferece transporte gratuito para reduzir a emissão de gases tóxicos. Bom, momento da sua participação aqui no Link Record News, porque em 2017 já vai começar com mais um peso no bolso dos brasileiros. Isso porque as contas de telefone fixo e móvel vão aumentar. Essa variação vai acontecer de estado para estado e também de acordo com o pacote da sua assinatura. Diante disso, a gente perguntou para você se você está satisfeito com os serviços prestados pelas operadoras de telefone fixo e móvel. Para participar, é só usar a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete, ou se você quiser mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp contando a sua experiência, a sua reclamação, até o seu elogio, só mandar para o número 11 95307 1851 e a gente tem bastante participação, muita gente querendo opinar sobre esse tema, né, Pedro? Será que vão elogiar? Será que vão reclamar? Vamos ver aqui na tela. Aí a primeira participação do Silvio de Blumenau, de Santa Catarina. A telefonia no Brasil deixa muito a desejar. Outro dia, para obter uma informação, viajei durante 50 minutos dentro da empresa via telefone. É uma vergonha. Tá aí a opinião do Silvio. Agora, o Araf, de Rio Verde, Goiás. Não estou satisfeito. Às vezes, quando estamos com problemas, eles demoram muito para resolver e cobram muito caro para um péssimo serviço. Mais uma reclamação. Então, chegando, obrigada pela sua participação. O Alex, de Taboão da Serra. A telefonia móvel é horrível. Internet fixa, além de ser a mais cara do mundo, é a pior também. Vão aumentar? Solução é cancelar. Tá aí, então, Alex de Taboão da Serra. Valeu. O problema é conseguir ficar sem internet hoje em dia no celular, verdade, né? Agora o Antônio, de Petrópolis, no Rio, insatisfeito com o serviço que sempre está fora de área e é caríssimo. Muita gente mandando reclamação, então, obrigada pela sua participação, Antônio. Agora o Everton, de Campo Largo, no Paraná. Não existe justificativa alguma para tornar o serviço mais caro. Aqui onde moro, nem sinal tem. Internet é horrível, chamadas ruins. Tá aí, então, o Everton reclamando da operadora que ele tem lá na cidade dele. O Osvaldo, de Salvador, Bahia. As operadoras de telecomunicações é quem mandam, prestam um péssimo serviço, fazem combos, mesmo não querendo o telefone fixo, elas nos obrigam, é venda casada, né? Geralmente eles fazem realmente esse combo, vendendo o pacote de celular, com internet e também o plano de assinatura de TV a cabo. E a Anatel não faz nada. Opinião registrada do Osvaldo, você pode continuar participando desse nosso debate, da nossa enquete de hoje. E o resultado final da enquete a gente traz na segunda edição do Link Record News. Você tem bastante tempinho para votar até lá, né? Bom, a gente faz uma pausa agora para os nossos apoiadores. Daqui a pouquinho, um casal que fica ferido durante um passeio em Pedreira. Mulher chegou perto da ponte para tirar fotos do córrego e caiu de 10 metros de altura. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para o intervalo com o ranking dos 5 cantores mais bem-sucedidos de 2016, os que mais faturaram com shows este ano. E o terceiro da lista é a banda Coldplay. Vamos ouvir. Link Record News de volta agora, meio-dia e 29 minutos. E a gente fala de um acidente. Um casal se feriu durante um passeio em uma pedreira. A mulher chegou perto da ponte para tirar fotos do córrego e caiu de 10 metros de altura. O marido tentou ajudar e acabou se ferindo também. A testemunha do acidente chamou o corpo de bombeiros. A primeira tentativa de resgate foi com uma escada, pelo próprio buraco. Mas o equipamento não alcançou as vítimas. Cerca de 10 minutos depois, a mulher e o marido foram resgatados sem ferimentos graves. A mulher de 57 anos estava nessa ponte, procurando um ângulo para tirar uma fotografia do córrego. Distraída, ela caminhou sem perceber o buraco. A queda foi de cerca de 10 metros. Desesperado, o marido pulou para resgatar a mulher, mas se machucou e nada pôde fazer. Os gritos de socorro foram ouvidos por Graziele, que passeava com a família na pedreira do Jardim Garcia, em Campinas.
A gente chegou, começou a ouvir berros de socorro, socorro, e não sabia de onde vinha, né? Mesmo porque nunca ia imaginar um buraco assim no meio do nada, né? E daí eu fui perguntando, aonde você está? Aonde? E como a minha filha veio do sentido ao contrário, teve mais noção de onde estava esse buraco. Percebemos que ela estava caída próximo ao rio. Graziele tentou ajudar a mulher e o marido a subir, mas eles estavam machucados. Um ciclista que passava pelo local conseguiu descer no córrego e manter a vítima com a cabeça fora d'água. Os moradores do entorno da Pedreira do Jardim Garcia e os turistas que utilizam a área como espaço de lazer já reclamam há muito tempo da falta de manutenção do local, principalmente aqui na ponte, onde a grade de proteção está com alguns pontos totalmente destruídos. Assim como também há um medo pela erosão do solo, que foi exatamente o que aconteceu no local onde a mulher caiu e sofreu o acidente. A preocupação é que cenas como essa possam se repetir. Agora é difícil, né? Vir com as crianças aqui, principalmente nessa época de férias escolar, verão, um local gostoso onde elas podem aproveitar, né? Em Campinas é difícil ter uma área de lazer assim, então é um espaço gostoso, mas está abandonado. Então a gente não sabe onde mais possa ter um buraco assim escondido. Em nota, a Prefeitura de Campinas informou que a Pedreira é uma área particular, mas uma equipe técnica deve vistoriar o local e, se necessário, notificar o proprietário. Agora, uma informação que acabou de chegar, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou hoje que o corpo encontrado em um carro carbonizado no Arco Metropolitano é do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis. Os investigadores pediram a prisão da brasileira Françoise Amiridis, viúva do diplomata e do policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho. Segundo a investigação, os dois são suspeitos da participação no homicídio e a principal hipótese é de crime passional. A gente segue acompanhando todo o desdobramento dessa história e volta a qualquer momento com mais informações. Bom, mudando de assunto, agora falando de beleza, o platinado é o novo loiro. Essa moda dos fios brancos está em alta, viu? Antes, elas corriam dos fios brancos. Agora, o branco é moda. Que começou na cabeça das celebridades. Os cabeleireiros dizem que o tom acinzentado cai melhor nas mulheres que já são loiras, de pele clara, mas para toda regra há uma exceção. E a cantora Rihanna é a prova disso. Os cabelos brancos são democráticos, uma tendência descolada para as mais novas e praticidade para as mais velhas, cansadas de tingir os fios. Cabelo branco é sinal de poder, né? Sinal de uma mulher com estrutura, com garra. Ela tem força e ela sabe o que ela quer. Poder é a palavra de ordem da Marisa. 59 anos, independente, alto astral. Inspirada pela atriz Meryl Streep no filme O Diabo Veste Prada, ela decidiu parar de esconder os cabelos brancos. Depois de pintar muito, era loira, eu tive um câncer e aí fiquei careca, aí o cabelo cresceu. Que grisalho, né? Em outra fase da vida, a Keila, de 25 anos, também anda apaixonada pelos fios quase brancos. A loira natural quer clarear ainda mais os cabelos. Super tendência, né? Tá todo mundo usando agora entre as famosas e eu quero experimentar também, porque eu nunca cheguei nesse ponto. Hoje, as duas vão encarar uma transformação nas mãos do César. Keila já tem reflexos, mas tem que descolorir ainda mais os fios para chegar no cinza. Cuidado redobrado para não estragar o cabelo que já passou por processo químico. Enquanto a gente espera a ação do descolorante, César vai cuidar da Marisa. Para ela, que já tem o cabelo branco, o processo é bem mais rápido. Era o que você queria, sim? Sim, ótimo.
Keila teve que esperar mais de 1 hora até o descolorante agir. Depois do enxágue, hora do tonalizante cinza. E o resultado, vamos ver agora. Os cabelos platinados não demoraram a cair no gosto das brasileiras tão apaixonadas pelos fios claros. Esse tom de branco ou loiro bem clarinho, acinzentado, dá um ar de modernidade. E olha, uma coisa certa, a mulher tem que ter muita atitude para adotar esse visual. Eu achei que ia ficar um pouco mais claro. Ainda mais claro. Mas se adequou bem com a cor da minha pele e eu gostei bastante. Cabelos assim, bem claros, precisam de cuidados especiais, hidratação e visitas constantes ao salão de beleza. A ideia é você ter um cabelo branco, porém tratado, cuidado, entendeu? Não é mais você ter um cabelo branco e simplesmente deixar. Marisa e Keila gostaram tanto do resultado que certamente terão disposição de sobra para cuidar dos cabelos novos. E aí, Marcela, você acha que você ficaria bem de cabelo platinado? Bom, eu especialmente não, mas acho que tem muita mulher que fica muito bem com o cabelo platinado. Mulheres mais velhas, inclusive, ficam com um ar assim mais moderno. E mesmo as mulheres mais novas, né? O caso da... Quem que apareceu lá que tinha o cabelo mais... A Rihanna, que estava muito bonita com o cabelo platinado, mais claro. É uma questão de gosto, mas eu acho que também dá uma modernizada. Eu não faria no caso, viu? Então tá bom. Bom, a gente faz uma pausa agora para os nossos apoiadores. Daqui a pouquinho, então, a gente mostra a ceia da virada. Em tempos de crise, dinheiro que está bem mais curto, veja as dicas para fazer um cardápio saudável, fácil, saboroso e o melhor ainda, barato. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para o intervalo com um ranking dos 5 cantores mais bem-sucedidos de 2016, os que mais faturaram com shows este ano. E a segunda da nossa lista é a cantora Beyoncé. Vamos ouvir. Meio-dia, 41 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações para você. Para muitos brasileiros, o dinheiro está curto, mas isso não significa que a festa de Réveillon vai ficar sem ceia, né? Ah, não dá, né? Você vai acompanhar agora as dicas para fazer um cardápio saudável, fácil, saboroso e o melhor ainda, barato. Veja na reportagem. Acompanhamos a chefe de cozinha Paula Weber ao supermercado. O desafio é comprar ingredientes para uma ceia caseira leve, descomplicada e que não custe mais do que R$150. Eu quero fazer uma ceia muito prática e rápida. O cardápio: sopa de alho poró fria, salada de lentilha, salada de folhas com romã e vinagrete de nozes, arroz 7 grãos, filé oriental, pavê de chocolate. O primeiro passo foi dado. As compras para a ceia custaram R$ 132,15. Começamos pela sopa. Então, a primeira coisa, eu vou refogar a manteiga com alho poró. A hora que ele tiver murcho, eu vou jogar a batata e o caldo, vou deixar cozinhar. Depois disso, eu bato no liquidificador e acrescento o creme de leite. Nessa sopa, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ficar a temperatura ambiente e colocar na geladeira depois. O arroz é mais simples. Basta cozinhar por 20 minutos com uma casca de limão para dar gosto. As saladas também não têm complicação. Sobre as folhas verdes, basta jogar as sementes de romã. E aí vem o vinagrete de nozes, que leva azeite, vinagre, uma pitada de sal e nozes picadas. E a lentilha, claro. Nesse caso, a cebola roxa dá um toque colorido. E o molho à base de limão, azeite e sal acentua o sabor. Você pode incrementar, você pode colocar, assim, para refrescar um pouco mais, um pouco de hortelã por cima na hora de servir. Partimos então para o prato principal. Filé oriental. Coloque todos os ingredientes na panela, menos a carne. Assim que ferver, acrescente o filé. Deixe 7 minutos de um lado e 7 minutos do outro. Em seguida, corte o filé em fatias. Devolva para a panela e deixe até atingir o ponto desejado. Por fim, a sobremesa:
pavê com bolachas mergulhadas na cachaça e raspas de chocolate para enfeitar. Esta receita serve 5 pessoas e levou cerca de 1 hora para ser finalizada. Não pesou muito no bolso e nem vai pesar muito na balança. Um jantar leve e saudável, pronto para dar as boas-vindas a 2017. Agora, falta a turma chegar. Só esperar os amigos. E aí, feliz ano novo. Feliz ano novo. Um belo prato nessa hora é difícil, né? Difícil, tentador. A gente fica aqui só passando a vontade. E uma das promessas mais comuns de final de ano é fazer a temida dieta, né? Para quem quer começar 2017 com mais saúde, cuidando melhor da alimentação. E por isso a Lidiane Sayuri entrevistou a nutróloga Ana Luísa Vilela. Acompanhe. 2 semanas de muita comida. A gente começa a se preocupar e aí resolvemos fazer dieta, mas é preciso de orientação. Por isso, nós conversamos agora com a nutróloga Ana Luísa Vilela. Doutora Ana, muito obrigada pela participação num tema tão atraente que desperta a curiosidade de todo o público. Eu adoro estar aqui para falar desses temas polêmicos, como fim de ano, festas, porque a gente fica com aquele remorso, né? A gente comeu muito, a gente festejou muito, mas é bom festejar, é bom confraternizar. Só que a gente tem que pensar também dos exageros, né? O que vem depois. Como existe esse depois, a gente tem que maneirar um pouquinho, voltar às bases de uma boa alimentação para que o ano comece bem. Para que a gente não perca, não ganhe aqueles quilinhos e não perca o ritmo, né, no início do ano. Bom, eu imagino que muita gente que nos acompanha nesse momento fala e pensa, puxa vida, mas eu não me controlei. Comi, bebi muito e agora tem aquele peso na consciência. Qual o primeiro passo para conseguir tirar esse peso da consciência e tentar reequilibrar a alimentação e a balança? Então, a primeira etapa é a gente voltar às nossas bases nutricionais. O que é bom para a gente comer um pouquinho de tudo em pequenas quantidades nos horários certos. A gente já readaptando os horários, readaptando a nossa geladeira, readaptando a nossa despensa, colocando aquilo que a gente realmente precisa, já é o primeiro passo. Fazer aquela pequena faxina em casa, né? Tirar os excessos e voltar a uma alimentação básica, normal. Muitas frutas, legumes e verduras. A gente tem que lembrar que o Brasil está em verão. Verão é um período de muito calor e a desidratação está aí para a família toda, e principalmente idosos e crianças. Então, nunca se esquecer, muita hidratação nesse período. Muita hidratação, cuidado com excesso de gordura e cuidado com exagero calórico. Bom, você tocou num ponto importante. Aí é muita hidratação e fazer realmente aquela faxina em casa, principalmente na geladeira. Uma dieta muito famosa, que é bem colocada hoje, é a tal da dieta detox. O que é essa dieta? Qualquer pessoa pode fazê-la? Como é que funciona, doutora? Então, detox é um nome genérico para uma limpeza, para uma desintoxicação. Essa dieta pode ter várias nuances. Você pode fazer seu detox, pode ser comer menos gordura. O outro detox pode ser introduzir mais alimentos, mais verduras e frutas. Então, um detox pode ser não comer carne durante um período de tempo. Então, cada pessoa pode ter um detox adequado para aquele período. O que eu recomendo como melhor detox? Uma dieta mais natural possível, com maior número de nutrientes que ajudem a restabelecer, assim, os princípios básicos de homeostase do organismo, de hidratação, melhora imunológica. Então, é uma dieta rica em frutas, legumes, verduras, carne com pouca gordura e carboidratos, é lógico, em quantidades razoáveis para manter energia, para que você possa fazer também atividade física. Não adianta nada a gente se desintoxicar se a gente não queimar, se a gente não colocar o nosso corpo para se movimentar. Esse é o ideal, então, né? Realmente fazer esse equilíbrio entre o que vai ser colocado ali à mesa e também os exercícios físicos. Agora eu vou um pouco mais adiante. Sim. Algumas dietas são colocadas aí em prática porque muitas pessoas colocam como meta para o próximo ano, inclusive, eliminar tantos quilos, né? E aí surgem realmente, inclusive nas redes sociais, dietas que prometem quase que milagres. Como é que a gente pode avaliar de forma pessoal se aquela ou essa dieta podem fazer bem para mim?
Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Emagrecer, todo mundo vai, desde que gaste mais do que consuma. Então, tem a dieta da melancia, funciona? Se você comer uma fatia de melancia todos os dias, somente isso, lógico, você vai emagrecer. Só que as suas necessidades calóricas vão muito além disso. Seu metabolismo vai ficar lento, seu metabolismo vai ficar enfraquecido, vai ficar suscetível a muitas doenças. Então, é isso que a gente tem que olhar. Normalmente, a gente precisa muito de um profissional da área. Para quê? Para estabilizar o quanto a gente gasta, para o quanto a gente pode consumir. E para a gente entrar numa fase boa, sabe? Um delay bom. Perder nenhuma dieta que emagreça rápido demais, seja radical, muito radical é boa, porque você acaba espoliando mais do que você consegue repor. Então, por isso, muito cuidado. Se uma dieta promete muito, já fique meio cabreiro, já receio dessa dieta, tá? Ela tem que prometer um emagrecimento saudável, ganhando massa muscular, porque você não pode espoliar músculos. Quando a gente espolia, perde tecido ativo, que são os nossos músculos, a gente não gasta energia. Então, na teoria, cai muito a nossa necessidade calórica. Então, a gente pode comer muito pouco. Então, acaba que a gente vai ter aqueles rebotes horrorosos depois. Sim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de escolher a dieta, na hora de fazer os exercícios e na hora de se nutrir, né? Porque a dieta tem que levar a uma nutrição. E essas dietas de pouco tempo, que são oferecidas às vezes 1, 2 dias só com líquidos. Então tem o suco da manhã, um suco que acaba substituindo o almoço, suco do jantar. Eu até pergunto porque é algo que puxa muita atenção, principalmente do público feminino, agora nesse pós-festas, a recorrer a alguma coisa muito rápida. Então, de qualquer forma, é uma dieta que dura pouco tempo e causa realmente, tem o efeito que é proposto e sem oferecer perigo para a nossa saúde? Uma coisa é a hidratação. Ela é muito interessante porque ela hidrata o organismo. Em períodos que você vem de festas e consumo de álcool é maior, a gente vai ocorrendo uma desidratação natural do organismo. Às vezes você não tem tempo e nem disposição para repor isso durante os períodos de festa. Mas, porém, o nosso organismo ele tem vários feedbacks de saciedade, que eles não são acionados com líquido. O mastigar estimula o nosso cérebro a entender que a gente está saciado. O mastigar nos leva a quebrar fibras e que nos sucos elas não estão presentes. Então, isso tudo faz parte de uma boa absorção de nutrientes. Sucos em exagero pode ter alto índice glicêmico. Então, dependendo do suco, se ele tiver alto, descompensa. Você tem um alto índice glicêmico, você acaba guardando. Então, você pode fazer gordura num momento desse. Então, tudo tem que ser muito balanceado. Se você tiver uma atividade física, às vezes só o suco também não segura a sua necessidade calórica. Então, você começa a perder musculatura e fica mais fraco e com a disposição pior para começar o ano. E não é nada disso que a gente quer saúde e quer estar com pique total. Então, assim, as nossas promessas, acho que a gente devia mudar um pouquinho as nossas promessas de começo do ano. Vou emagrecer, mas vou emagrecer com exercício, com saúde, com boa alimentação. Vou melhorar meu corpo com cuidado, gostando de mim. Melhorando de dentro para fora. Não adianta a gente cuidar de uma árvore pelas folhas. A gente tem que cuidar da raiz da árvore. Então, nosso coração tem que estar funcionando bem. Então, por isso, uma orientação de exercício físico é tão importante. Nosso organismo inteiro, nosso estômago, intestino tem que estar funcionando bem. Então, a gente tem que estar indo no banheiro, a gente tem que estar comendo com parcimônia, com cuidado. A gente tem que estar dormindo bem. Então, essas são as nossas metas para chegar no peso ideal. Ana Luísa, muito obrigada pelas dicas. Então, seja sempre bem-vinda aqui ao Link Record News pelos próximos 365 dias. Com certeza, muito obrigada. Obrigada. Legal, boas dicas então para você se alimentar de uma forma saudável sem comprometer a saúde. Bom, a gente muda de assunto porque no Distrito Federal a polícia prendeu 6 suspeitos numa operação contra o roubo de cargas nos Correios. Em 6 meses, os assaltantes teriam levado mais de R$500 mil em mercadorias.
No Distrito Federal, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 9 endereços. Houve também mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor. A quadrilha estava sendo investigada pela Polícia Federal há 5 meses. Só no segundo semestre deste ano, o grupo especializado em roubos de cargas dos Correios deu um prejuízo de R$600 mil. 80 policiais estavam na operação, 6 pessoas foram presas. Agora, os agentes da PF estão de olho nos receptadores das cargas roubadas. Algumas mercadorias chegavam a ser compradas pela metade do valor de mercado. Em novembro, 2 integrantes da quadrilha já tinham sido presos. Eles foram reconhecidos por funcionários dos Correios, mantidos reféns durante os assaltos às agências. Em outubro, 19 funcionários apresentaram um atestado médico e foram afastados pelo INSS por causa dos assaltos. Parei numa casa fazer a entrega, né? Que eu disse que foi abrir a porta do carro atrás para pegar as encomendas, né? Aí já parou um carro atrás e já desceu 2 elementos, né? Me dá a chave do carro, me dá a chave do carro. Aí com a arma na mão, né? A gente faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores. Daqui a pouquinho tem a sua opinião aqui no Link Record News. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para o intervalo com um ranking dos 5 cantores mais bem-sucedidos de 2016, os que mais faturaram com shows este ano. E o primeiro da lista é o cantor Bruce Springsteen. Vamos ouvir. Link Record News de volta agora 13h pelo horário brasileiro de verão. De volta com a sua participação na enquete de hoje, a gente perguntou se você está satisfeito com os serviços de telefonia móvel e fixo, isso porque a conta vai ficar mais cara a partir de janeiro. Para votar, só entrar nas nossas redes sociais, usar a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete. Na segunda edição do Link Record News, a gente traz o resultado final. E também, se você quiser mandar uma mensagem via WhatsApp, o número é esse que aparece aqui embaixo, o 11953071851. E tem muita gente participando a respeito desse assunto, que é um assunto que todo brasileiro quer aproveitar para desabafar. Pelo menos a maioria dos WhatsApps que chegam, as mensagens que chegam, é a respeito disso, né, Pedro? Todo mundo tem uma opinião sobre a operadora de celular de telefonia fixa. Vamos ver aqui na tela, então. Tá aí o Igor de São Paulo, insatisfação total com as operadoras, em destaque a Móvel, não respeitam os clientes, além de o serviço ser péssimo. Só por esses motivos já sai caro, não tem necessidade de aumentar. Tá certo, Igor, valeu. O Mário de Manaus, Amazonas, diz o seguinte: as operadoras primam pelo mau serviço e o poder público torna-se conivente com isso. Tá certo, obrigada pela sua participação, Mário. Agora, a Natália, do Rio de Janeiro, não estou satisfeita, principalmente devido ao fato de ficarem me ligando o tempo todo, me oferecendo pacotes, apesar de eu já ter entrado em contato com eles e deixado bem claro que não quero receber esse tipo de ligação. Esse é um problema recorrente que acontece, né? Muitas operadoras realmente ligam oferecendo pacotes, planos, descontos e muitas vezes não é nada daquilo que eles oferecem, né? No final das contas, o consumidor pode acabar sendo prejudicado. Tem mais participação chegando. O Diron, de Campina Grande, na Paraíba, temos internet de terceiro mundo com valor de primeiro mundo. Tá aí, então, a opinião do Diron. Mais uma mensagem agora do Antônio, de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Aqui a internet paga é diferente da velocidade contratada, ou seja, paga-se por uma velocidade e recebe-se uma bem abaixo, fora o fato das instabilidades de sinal. Portanto, muita gente reclamando. Esse é o tema da nossa enquete do dia. Você pode continuar mandando a sua mensagem e a sua participação e votando na nossa enquete, que na segunda edição do Link Record News a gente traz o resultado final para você. E assim, com a sua participação, a gente encerra essa edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais usando a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook, o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. Record News, informação para você crescer. Até mais.